A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, você que já está aqui, você que vai dedicar este momento a Deus. Aleluia. Para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente. Aleluia. Fique atento, aleluia Jesus, àquilo que o Senhor vai falar com cada um de nós nesta noite. Já digo para você, aleluia Jesus, que está, aleluia Jesus, fazendo alguma coisa, deixe seus afazeres, aleluia, e dedique inteiramente este momento ao Criador. Não seja como Marta, mas seja como a Maria. Tenha reverência, aleluia Jesus, à palavra de Deus, aquilo que o Senhor irá falar conosco nesta noite. Estratégia, terceira noite. O Senhor vai trazer uma mensagem no livro de 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler, aleluia Jesus. Vamos ler, aleluia Jesus, 2 Reis, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 8. Amém? Para que todos nós venhamos entender, compreender os mistérios do Senhor nesta noite. Nós vamos mergulhar nessa palavra, amada igreja. Então aí, aleluia Jesus, guarde seu ouvido, aleluia Jesus, para ouvir essa mensagem e entender aquilo que o Senhor irá falar conosco. Santo Deus de poder e glória. Livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Amém? 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus? Diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali. Não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um de seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos, chorremandaraianagasai, e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria.
E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Pai amado, tu és poderoso, tu és fiel, tu és verdadeiro. Oh Deus maravilhoso, aqui está a tua palavra nesta noite, meu Deus. Eu te peço, meu Pai, encarecidamente, humildemente, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, falar com cada um de nós. Que o Senhor venha, meu Pai, nos dar o discernimento desta palavra, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, você que está chegando aqui agora. Já vai deixando o seu like, amado. Já entra, já deixa o seu like aí, para que, aleluia, Jesus, mais vidas venham ser alcançadas. Aleluia, Jesus, mais pessoas, né, venham ser alcançadas, para que o YouTube venha evangelizar por nós. Amém. Amada igreja, vamos mergulhar nessa passagem, vamos mergulhar nessa palavra, aleluia, Jesus, nesta noite, a qual o Senhor nos traz. Aqui dentro dessa mensagem tem uma linda estratégia. Amada igreja, ela não é humana, ela não são soldados físicos, aleluia, Jesus, justamente o exército de anjos. Aleluia, Jesus. Sabe quando a gente está numa batalha tremenda? Nós já passamos por muita batalha, né? Nós aqui neste canal, nós já enfrentamos batalhas tremendas, aleluia, Jesus, né? Eu sempre lembro, aleluia, daquela batalha de Brasília, ali, aleluia, com aquele demônio, não é, aleluia, Jesus? Acho que era o Abaddon, o nome do demônio, né? Que ele riscou o céu de Brasília, amada igreja, não é? Riscou o céu de Brasília, ele deixou uma marca ali no céu, né? E quem estava orando comigo ali naquele exato momento, né? Ficou muito atordoado, ficou desesperado, ele vendo aquilo ali no céu, né? Mas Deus deu a vitória. Eu também lembro daquela grande batalha que teve, né? Quando eu orava de tarde, que, aleluia, veio um demônio muito grande, pisou ali, mas também veio o anjo do Senhor que pisou ali muito grande, todo armado, aleluia, com uma grande espada, e começou aquela guerra, aquela peleja, e nós estávamos ali, guerreando, não é? E justamente, amada igreja, o que nos cerca são os anjos do Senhor, são carruagens de fogo, a proteção de Deus na nossa vida. Você já imaginou, amada igreja, se nós não fôssemos protegidos? O inferno inteiro quer nos ver morto, quer nos ver caído, quer nos ver morto espiritualmente. Se não fosse, amada igreja, Deus na nossa vida, o anjo do Senhor Jesus, meu Pai amado, o que seria de nós? Jarafa nagasore foi decloma nagaserendio rapa nagasei. Joremande cloma nagasuperi cloma ramandaraia nagasubria. O que seria de nós, hein? Nós, amada igreja, pela infinita misericórdia, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos dado força e graça. Entrando na palavra. Amada igreja, onde tem um profeta, há sinais, há maravilhas. O inimigo, ele fica atordoado. Por um caminho ele vem, por 7 ele volta. Porque, amada igreja, Deus, ele revela o profundo, o oculto, o escondido. Onde tem um profeta do Senhor, nada fica em, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, nada fica em oculto. Você está aí na sua casa, aleluia, Jesus, você está pensando, aleluia, Jesus, mal de alguém, você está falando mal, aleluia, de alguém, o Senhor está revelando para o profeta, sabia? Você está, aleluia, escrevendo mensagenzinha para outra pessoa falando mal, o Senhor está revelando para o profeta. Você está escrevendo e-mail, aleluia, mandando para outra pessoa, o Senhor está revelando para o profeta.
Amada igreja, onde tem uma pessoa que serve a Deus, que teme ao Senhor, que, aleluia, Jesus, pela infinita misericórdia, não é? Está ali obedecendo ao Senhor e, aleluia, Jesus, se humilhando na presença de Deus, nada fique oculto, amada igreja. Coloca isso na sua mente e no seu coração. Onde, aleluia, Eliseu estava, Eliseu tinha comunhão com Deus, amada igreja. Eliseu tinha intimidade com o Senhor. Não é? Por que Deus não revelaria um plano contra Israel, contra o povo de Deus, sendo que havia um profeta ali? Não é? Deus, pela sua infinita misericórdia, amada igreja, tem revelado os planos do inimigo contra a nossa vida, né? Aquilo que ele quer fazer, ele quer nos derrubar, ele quer nos esfriar, ele quer colocar, aleluia, Jesus, frieza em nosso meio, desunião. O Senhor vai lá, nós oramos e o Senhor, fazemos propósito com o Senhor e o Senhor joga por terra. Jaramandaraya Nagasai. Jo mereclou sou refondaramandereia Nagasti. Onde tem um homem de Deus, o Senhor, aleluia, Jesus, manifesta o seu poder. E ali estava Eliseu, amada igreja. Eliseu tinha a capa, o dobro da unção que tinha na vida de Elias. Elias subiu numa carruagem de fogo, Eliseu ficou, aleluia, Jesus, com a capa Eliseu ficou com a capa de Elias. E com o dobro da virtude que ele tinha. Agora você pensa. A palavra que sai da boca de um homem de Deus, amada igreja. Até aquilo que o Senhor não fala, o Senhor vai lá e cumpre. Até aquilo que o Senhor não falou, não é? O Senhor vai lá e cumpre, amada igreja. Por quê? É um profeta. Jarapa Nagasei. Periclo Maramandaraya Nagasai. Jorefa Indereia Arabasi. Rata Nahasai. Aquele rei, aleluia, tinha as estratégias dele de guerra. Ele ia estar no lugar para combater Israel. Mas o Senhor está revelando o lugar e ele falava, aleluia, para o rei dizer, olha, não passa por aqui não, te alonga daqui, viu? Eles vão estar aqui. E todas as vezes era aquele rei, agora imagina que aquele rei ficou perturbado. Como? Como que, aleluia, Jesus, ele sabe? Como que ele sabe? Mas por que está acontecendo? Por que não está dando certo? Aí ele pensou na mente dele, né? Ter, aleluia, uma visão humana, não é? Uma visão carnal. Alguém está me traindo. Alguém, aleluia, Jesus, tá, aleluia, Jesus, contando aqui as estratégias, aleluia, de guerra, né? Alguém está falando, né? O olhar humano dele foi esse. Tem, aleluia, um traidor em nosso meio. Só que alguém se levantou e falou assim, não, rei. Eliseu tá lá com eles. Ou seja, tudo que você fala no teu oculto aí, ele vai saber. Para você ver, Madrid, como um homem de Deus, ele é respeitado. Para você ver, Madrid, como uma pessoa que ela se põe em respeito em qualquer lugar que ela chega, que ele chega, ele é respeitado. Quando uma irmã, Madrid, tem pudor, ela vai passar, aleluia, no meio, aleluia, de pessoas, não vai ter fio para cá, fio para lá, não. As pessoas vão olhar e vão respeitar. Quando as pessoas se vestem decentemente. Agora, aleluia, Jesus, a irmã se veste como uma meretriz. O que vai acontecer? Vai chamar atenção, aí vão mexer para cá, para lá, porque está, aleluia, fazendo apelo ao seu corpo, à sensualidade. E a pessoa quer o quê? Que ninguém mexa? Se não quer, ande, aleluia, Jesus, como uma serva de Deus. Não colada. Brapombará xeneguereia nagasti. Joclomanará xeneguereia arabassubianda. Ramandaraia nagasti. Brapomaraque alavastai. Aleluia. Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele, aleluia, Jesus, vem a nos guiar. Deus, pela sua infinita misericórdia, vem, aleluia, Jesus, a estar conosco e nos mostra as estratégias. Ele revela, aleluia, como o Senhor já revelou. Teve um certo momento, aleluia, Jesus, aqui no canal, que o Senhor me levou, aleluia, Jesus, em espírito, num inferno, numa reunião que estava tendo lá e nosso nome estava na mesa.
para nos derrubar com muita autoridade. Foi muito rápido, amada igreja, porque eu não tinha estrutura para ficar muito tempo lá. Então, o que eu tinha para fazer, aleluia, pegar aquela espada e pegar, aleluia, Jesus, os nomes e tirar de lá e, aleluia, Jesus, cortar as cabeças. Muito rápido, amada igreja. E voltei. Não é? O Senhor, Ele dá estratégia, amada igreja. Dará, panagassomeri, clomará, mandará, nagassai. O povo, amada igreja, aleluia, Jesus, obedecia a Eliseu. A ouvir atentamente, porque aquilo que saía da boca de Eliseu acontecia, se cumpria. Israel sabia. Aleluia, Jesus. Lembra, aleluia, Jesus, né? Dos pequenos homens? Foram chamar, aleluia, Jesus, Eliseu, né? De calvo. Olha aí, calvo. Olha aí o calvo, não tem cabelo. Meu Deus. Eu fiquei imaginando, eu sempre penso nessa mensagem, amada igreja. Você já pensou, amada igreja, se hoje em dia nós fôssemos, né, como no passado? Se uma pessoa viesse falar mal de nós, a gente ia olhar, aleluia, Jesus, né? E a gente ia falar, morte, lá vem a ursa, matou todos eles. De vez em quando eu fico, meu Deus, já pensou, meu pai, se hoje fosse assim, meu Deus, não é? Uma pessoa que se levantasse, a gente ia olhar, meu Deus, desce fogo do céu nessa pessoa, puf, virou cinza. Não é? Clafu, marata, nagaçu. Naquela época era dessa maneira, amada igreja. Olho por olho, dente por dente, a lei. Agora é a lei, a graça, ou seja, é o amor. Bateu no rosto, dá a outra. Difícil, né? É. Mas esses profetas, amada igreja, Elias e Eliseu, eram homens de montes. Oravam muito. Que tinham, aleluia, Jesus, vida no altar, posicionados. Não é? Tinham vida no altar, amada igreja. Então, aleluia, Jesus, né? Aquele rei se perturbou. Porque tudo que ele falava era revelado, era mostrado. Quando Deus quer, Ele mostra, amada igreja. Quando Deus quer, Ele fala. Anagassi. E aí alguém chegou com aquele rei e falou, não, Eliseu sabe de tudo. Tudo que tu fala, ele vai saber. Né? Deus fala com ele. Aí o que o rei fez? Mandou um exército cercar aonde estava Eliseu. Quando Geazi, aleluia, Jesus, né? O moço de Eliseu abriu a janela, que ele viu aquele exército cercado, aquela casa. O homem se desesperou. Meu Deus, e agora? Por que, amado? Geazi, aleluia, Jesus, é aquele tipo com homenzinho, aleluia, Jesus, que só aparece, aleluia, Jesus, né? Porque ele estava do lado de Eliseu. Na Bíblia só aparece, aleluia, porque ele estava, né? Ele servia Eliseu, ele era o moço. Era o moço de Eliseu. Não é? Aparece na passagem de Naamã, aparece na passagem de Samaria. Não é? É aquele vaso, amada igreja, aleluia, Jesus, né? De prata, né? Só aparece, aleluia, Jesus, quando polhe ali, não é? Quando limpa. E aí, amada igreja, aleluia, Jesus, Geazi andava com Eliseu, via, aleluia, as maravilhas, aleluia, Jesus, e ainda era incrédulo, amada igreja, não é? Porque se ele, aleluia, eu tô com Elias aqui, o Elias tem, aleluia, Deus vai falar com ele, você não vai ser nada. Elias vai dizer, desce fogo do céu, vai consumir todo mundo aqui. Mas ele não tinha visão espiritual, amada igreja, não tinha. Tanto é que ele ficou espantado, ele ficou ali atônito. Derevassai, as palavras que ele usou e disse, aleluia, Jesus. Ai, meu Senhor, que faremos? Como se, aleluia, Jesus, não houvesse solução para aquilo. Ele estava do lado de um profeta, servia um profeta, aleluia, dormia com um profeta, acordava ao lado de um profeta, via as maravilhas que aquele profeta fazia. E, aleluia, Jesus ainda estava preocupado. Não é diferente de nós não, amada igreja. Geazi é como nós.
Porque muitas das vezes nós estamos numa aflição, num problema. Ai, Senhor, o que eu faço agora, meu Deus? Eu não sei, meu Pai, esse problema, Senhor. E agora, meu Pai? Oh, Jesus, eu estou sendo perseguido, meu Pai, é esse e aquilo. A gente não sabe o que fazer. Igual como e agora o que faremos? Igual Geazi. Nós somos Geazi, amada igreja. Darapa Nagasai. E agora, meu Senhor? Não é? Sendo que a gente serve um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que Ele só abriu a boca para construir o mundo. Nós servimos a esse Deus. E a gente se desespera à toa. Ai, Senhor, misericórdia, meu Pai. A gente não se lembra que o Senhor nos entregou autoridade. Não é? No momento de aflição, no momento de dor. Brecou Managai. Aleluia, Jesus, amada igreja. Aleluia, Jesus. Um certo momento da minha vida, amada igreja, eu, aleluia, Jesus, fiz uma prova com Deus e pedi um sinal do Senhor. E eu falei o sinal na minha mente, amada igreja, pois o sinal se materializou na minha frente. Eu fiquei maravilhado. Simplesmente apareceu. Eu pedi a Deus do jeito que eu pedi, amada igreja, se materializou rápido. Como, aleluia, um sinal e a prova, aleluia, Jesus, que o Senhor, aleluia, Jesus, tem, aleluia, estado conosco. Não é, aleluia, Jesus, pecado fazer prova não, amada igreja. Gideão fez prova. 2 vezes. Não é? O veludo, o orvalho. E o Senhor confirmou. Por que, aleluia, nós não faríamos uma prova e o Senhor não confirmaria algo, amada igreja, que nós estamos falando com Deus? Se nós estamos servindo ao mesmo Deus, de Gideão, de Elias, de, aleluia, Jesus, de Eliseu, por que essas maravilhas não vão acontecer no nosso tempo, mas nós servimos ao mesmo Deus? Só que é uma grande diferença. Eles eram homens de monte, homens de oração, homens que andavam muito. E nós o que, amada igreja? Andamos de carro, andamos de ônibus, oramos 15, 20 minutos. E queremos, amada igreja, que o, aleluia, Jesus, o paralítico ande. Meu Deus. Queremos que o morto ressuscite, não é? Dessa maneira. Nós queremos que o impossível aconteça, mas nós não se colocamos na posição, não pagamos o preço, porque dói muito. Geazi ficou atônito, assim como muitos de nós numa prova, num deserto, que é para a gente aproveitar o momento, para estreitar relacionamento com Deus. Eliseu tranquilamente, aleluia, olhou para Geazi, aleluia, Jesus, né? E ele falou, aleluia, Jesus, ele orou a Deus. Senhor, abre os olhos dele, meu Pai, para que ele veja. Abre os olhos dele para que ele veja. E o Senhor foi lá e abriu, amada igreja. E sabe o que ele viu? O monte estava cheio de cavalos e carro de fogo. Cavalos e carro de fogo, amada igreja. Olha o mundo espiritual. E você acha que você está só? Amada igreja, Deus tem um zelo tão grande por esse povo. Você acha que não tem carros e cavalos de fogo ao teu redor? Você acha que você está sozinho? Não está, não. Tem cavalos e carros de fogo ao nosso redor, amada igreja. Nós vamos entrar nessa batalha muito bem armado. Porque o Senhor não entra em nenhuma batalha para perder. Ele é o Senhor da guerra. Lava sobre andaramandarai, aleluia. Prata nagasi. Jonere. Quando Geazi viu, amada igreja, ali o Senhor abriu, não é? Que estava cheio ali, que justamente, aleluia, Jesus, aquilo que Eliseu falou. Mericala mande clomanagasso, mericala vassai. Jo refai de clomaramandarai anagasso, mericala mande clomanagasso. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. E aí, aleluia, vem, aleluia, Jesus, a estratégia. O Senhor te dá, aleluia, Jesus, o exército. E aí ele te deu autoridade para você falar. Amada igreja,
Se você que tem autoridade no mundo espiritual, você está numa grande luta espiritual, um demônio está te cercando, você abre a tua boca e fala. Bem assim, com muita autoridade mesmo, sem dúvida, sem medo, sem nada. Vocês estão paralisados em nome de Jesus. Lembra quando eu estou nas batalhas que eu falo logo? Vocês estão paralisados em nome de Jesus. Fale com muita autoridade. Sem medo. E sem dúvida. Porque se tu falar duvidando com medo, meu amado irmão, eles vão rir. Que é isso que eles querem. Mas o Senhor nos entregou autoridade. Se o Senhor nos entregou autoridade, nós temos que usá-las. Por que eu não vou abrir a minha boca numa batalha espiritual grande, tremenda? E eles vão ficar paralisados e amarrados. E eu já vi, amada igreja, várias vezes. Só que, aleluia, a gente... Senhor. Não, essa autoridade do irmão. Que autoridade minha, amada igreja? Quem sou eu para ter autoridade? A autoridade de Deus na minha vida, pela infinita misericórdia que o Senhor concede. E, aleluia, quando é necessário, eu vou lá e vou usar. Como todas as bruxas que vieram aqui nas grandes batalhas espirituais, amada igreja, que tiveram ao meu redor, foram vencidas todas. Você pode prestar atenção, amada igreja. Nem toda batalha é igual. Teve batalhas que foram vencidas no louvor, teve batalhas que foram vencidas na humilhação, teve batalhas que foram vencidas na oração, teve batalha que foi vencida na autoridade, teve batalha que foi vencida com versículos da palavra, teve batalhas que foi vencida com, aleluia, Jesus, o Senhor mandou abrir jejum. Então sempre é um novo aprendizado. E Geazi estava ali, ao lado de Eliseu. E aí vem Eliseu e abre a boca. Olha o mistério, meu Deus. Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Ou seja, tá vendo? A palavra que sai da boca de um homem de Deus, amada igreja, Deus ele vai lá e cumpre. Aquele povo teve cegueira. Eles, aleluia, Eliseu estava na frente deles, eles estavam vendo outra coisa. Aí Eliseu, aleluia, Jesus, né? Olha, aleluia, Jesus. Não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me, guiar-vos-eis, aleluia, ao homem que buscais. E aí, aleluia, Jesus, Eliseu, aleluia, levou o povo para Samaria, para dentro, aleluia, Jesus, né? Onde, aleluia, Jesus, se não fosse, aleluia, Eliseu, o rei queria matá-los. Não é? A pessoa, aleluia, Jesus, né? Aleluia, Jesus, o povo do rei da Síria ali, num lugar inimigo, em Samaria. Quando eles chegaram ali, amada igreja, que, aleluia, Jesus, né? O Senhor abriu, aleluia, para que eles vissem onde eles estavam. O rei de Israel chegou lá e falou: olha, feri-los-ei, meu Senhor. Aleluia. Meu pai. Aí Eliseu falou: não. Não é para matar eles, não. Não é para ferir eles, não. Aleluia, Jesus, né? Tu, aleluia, Jesus, tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco, feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Né? Eliseu deu conselho: coloca pão e água, deixa eles voltarem. Amada igreja, estratégia, autoridade. Use aquilo que o Senhor te entregou. Use a ferramenta que o Senhor te entregou. Se o Senhor te entregou o dom da palavra, examine as escrituras. Batalhas espirituais são vencidas com o versículo da palavra. O Senhor nos prova. Aleluia, Jesus. Jesus no jejum de 40 dias. Foi uma batalha o quê? Dentro da palavra de Deus. E Jesus venceu, usando a palavra do Senhor. Mericala mandarai nagasai. Louvores, dom do louvor, louve na prova, louve na luta. O louvor, amada igreja, eu já vi o Senhor operando maravilhas com louvores, aqui mesmo no canal de Aramanai Erevassa. Estratégia. Você acha que você está sem estratégia? Não, é porque você não quer usar. Você quer esperar que o Senhor fale no teu ouvido, né? Sendo que, aleluia, os talentos já estão aí, o Senhor quer desenterrar, mas você continua da mesma maneira. Use a estratégia que o Senhor te deu. Use a estratégia que o Senhor te entregou, meu amado irmão, minha amada irmã. Anagasubria. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele vai te ajudar.
Lara Shorapanagai. Juklo Manara Shenegere Arabaso. Prekalava Sumarapanai. Juklo Manara Shenegere Anagasti. Abra a sua boca perante a amada igreja. A adversidade é estratégia. Por que o inimigo, amada igreja, ele luta para colocar medo, para colocar dúvida no teu coração? Porque ele sabe, se tu abrir a tua boca, o Senhor ele vai te ajudar, o Senhor ele vai te ensinar a você interpretar os sinais, a você ouvir a voz do Senhor, você entender aquilo que o Senhor fala contigo. Palavra súbria. Geazi, aleluia, Jesus não compreendia aqueles sinais, mas ele estava ali. Tem cavalos e carruagem, amada igreja, ao nosso redor. Você não está só. Você só não está enxergando. Isso é a estratégia de Deus na nossa vida, amada igreja. É um amor sem igual. O que o Senhor fala para cada um de nós, amada igreja, nesta noite? Use aquilo que o Senhor já te entregou. As armaduras, os talentos. Utilize. Não enterre. Não deixe de lado o ministério que o Senhor te entregou. Use, amada igreja. Brapa Nagase. Jore Fainde Komanagase. Tu és santo, poderoso, justo, tremendo e fiel. Use, amada igreja, aquilo que o Senhor te entregou. Estratégia. É essa palavra que o Senhor nos entrega nesta noite. Jarafa Nagaseren, Jorapa Nagase. Declou Choure Faindere Vastu Marapa Nagai. Amém? Recebe aí, amada igreja, essa palavra em nome de Jesus. Amém? E que o Senhor fale mais e mais, aleluia, Jesus, aos vossos corações.